Amém. Boa tarde com Jesus. Amém. Pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor para mais um companheirismo. Depois de aí quase um mês, sem termos companheirismo, estamos aqui de volta pela graça do nosso Deus. Aí eu pensei assim, vale a pena chegar mais cedo, ouvindo o irmão solar aqui o órgão. Muito bonito o solo, A gente é levado a refletir. Amém? Vamos fazer aqui uma oração inicial? Bom, João, faça essa oração aqui para a gente, por favor. Boa tarde com Jesus. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, abençoe mais esse companheirismo, Senhor, que está se iniciando. Que o Senhor possa derramar todas as bênçãos, Senhor, sobre cada um de nós. Senhor, abençoe todos que vão poder vir e os que não poderão vir, pois o Senhor já sabe o motivo de cada um, Senhor, mas que a bênção do Senhor possa ser derramada sobre cada um deles, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão João. Vamos cantar. Começando com o hino de número, não lembro se é 212 ou se é o 12, eu acho que é 212 do Inário Antigo. A salvação é de graça. 212, né? 12? É o número 12 do Inário Antigo. A salvação que eu tenho é de graça. Amém? A salvação que eu tenho é de graça. A cura que Jesus me deu é de graça. E a morada que tenho no céu é de graça. E a passagem para ir ao céu também é de graça. Foi Jesus quem deu, foi o meu Jesus. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu, foi o meu Jesus. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Quem já bebeu da água que Cristo dá, tem vida eterna e sede jamais terá. E esta água é só em Jesus que se acha. Vem, meu amigo, Jesus quer te dar de graça. Foi Jesus quem deu, foi o meu Jesus. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu, foi o meu Jesus. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu. Foi o meu Jesus. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Aleluia, aleluia. 216, também do Inário Antigo. Estou seguindo a Jesus Cristo. 216 do Inário Antigo. Vamos ficar de pé? Amém, amém.
Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente. Ele é um guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente. Atrás não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente. Ele é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente. Atrás não volto não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não. Atrás não volto não. Amém. Atrás não iremos voltar. Soldado infantil, número 20, do Inário corrigido, edição corrigida. Sou um soldado de Jesus Cristo, na luta insisto e tenho valor. Sou um soldado de Jesus Cristo, na luta insisto e tenho valor. Mesmo pequeno, mas ao meu lado vai meu amado Rei, meu Senhor. Todos marchemos para a peleja, tendo em combate trombeta e luz, firmes avante, pois que a vitória é para a glória do Rei Jesus. Hostes ferozes dos inimigos, eu as persigo e posso vencer. Luto por Cristo, Rei poderoso, me acharei a graça e o poder. Todos marchemos para a peleja, tendo em combate trombeta e luz, firmes avantes, pois que a vitória é para a glória do Rei Jesus. Para o combate vou preparado, tendo abraçado o escudo da fé. Sua palavra serve de espada, foi-me doada por meu jorrar. Todos marchemos para a peleja, tendo em combate trombeta e luz, firmes avantes, pois que a vitória é para a glória do Rei Jesus. Marcho ditoso com estas armas, pois a palavra eu alcançarei. Pois alvo cheio de vida, na santa causa me gastarei. Todos marchemos para a peleja, tendo em combate trombeta e luz, firmes avantes, pois que a vitória
Agora esqueci. Ah, sim. Glória, glória, aleluia, porque eu tenho a letra dele aqui, eu esqueci o número. Glória, glória, aleluia. Não lembro aqui qual é o número. É fácil de encontrar, né? Vamos encontrar aqui na índice. Quanto? Vencendo vem Jesus. Ok. Só um minuto. 230. Vencendo vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Vamos cantar com força, porque eu não estou ouvindo a voz de vocês. Eu não sei se eu estou cantando alto. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breves reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Esse em glória refulgente sobre as nuvens descerá. E as nações, os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém. Amém, amém. Terminado com vencido tem Jesus, né? Faltou um estrofe ou não? Acho que não. Não, né? Faltou um estrofe? Então vamos encontrar aqui que no meu papel aqui não tem a estrofe que faltou. Já retornamos. Ok. E por fim entronizados as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz há de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor de cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas para Jesus, para nós. Ficou muito bom, muito bom, muito bom. Podemos assentar? Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Bom, vamos aos destaques. Logo mais, quando conseguirmos mais uma quantidade boa de irmãos aqui, nós faremos a leitura. Amém? Aos destaques, o irmão que tiver um destaque da escola, do encontro, né? Tem um tempo ainda, mas ainda está valendo, né? Não tivemos companheirismo suficiente ainda para acabar com o destaque que tem, as munição que tem, que a gente
conseguiu no encontro. Amém, irmã Alana? O cristão tem mais poder do que um meio cristão. O seu lugar é em Cristo, na palavra. Amém, amém. Jesus é a âncora da nossa vida, da escolinha dominical. Só espera só um pouquinho no irmão Caleb, que eu gostei da posição dele. Ele pensou em falar, ele foi, não, calma aí, se pôs de pé, falou, fez bonito. Tomem de exemplo, jovens. Amém? Vamos continuar. Onde temos destaques, aqui na frente, o jovem. Destaque. Pode vir aqui, irmão João, dá o seu destaque aqui na frente. Boa tarde com Jesus. Meu destaque é da escolinha da manhã. O pastor Benedito falou, não com essas palavras, mas com esse sentido. Ele falou que às vezes tem gente que tem muito, mas falta. E às vezes tem pessoas que têm tão pouco e está sobrando. Sim, sim. O pastor, no começo da escola, ele traçou esse assunto, né, aqui, assim, sobre questão do encontro, né, tanta fartura que tivemos no encontro, tanto espiritual como material, né, nos alimentos, mas houve também muito desperdício, né? Então, a gente pode tratar desse assunto um pouco mais. Seu destaque, irmã. Nossa bússola é Jesus Cristo. Outro destaque. As mensagens é o nosso mapa. Escolinha dominical, domingo, irmão Anderson. Então, Amém. Quer dizer que a gente tem uma bússola e um mapa. É muito bom que o irmão Anderson trouxe na escolinha de hoje. Destaque da escola hoje, pastor Benedito. A pior coisa é murmurar. Deus fez aquilo, Ele pode fazer isso também. Milagres apalpáveis estão acontecendo em nosso meio. Amém, amém. Eu tomo o destaque da irmã como meu destaque. Eu achei muito interessante quando o pastor trouxe para ele mesmo, né? Quem apalpa em minha mão, quem toca em mim, está tocando no milagre, né? Sou um milagre apalpável. Amém? Mais destaque onde temos? Irmão Paulo, irmão William. O companheirismo é de jovens, mas também de toda a igreja, todos podem participar. Amém? Alguém levantou a mão? Não vimos? Amém, amém. A gente continua no restante aqui, depois a gente dá outra oportunidade. Vamos ficar de pé para lermos a leitura? Salmo 119, no versículo 9. Nossa leitura já bem conhecida. Após a leitura, acredito que a irmã Raabe tem um pedido especial de hino, certo? Para agora, a irmã Raabe e a irmã Rebeca. Após a leitura, vocês já podem estar cantando o hino de vocês. Então diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Com todo o meu coração te busquei. A tua palavra tenho eu escondida no meu coração. Amém, amém. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa acrescentar as bênçãos dessa tua palavra
que possamos aprender com ela, Senhor, a sempre estar observando as tuas bênçãos que temos escritas aqui neste livro, Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Vamos ouvir as irmãs cantando. Quando a tardinha o sol vai se escondendo, eu olho o céu e vejo meu Deus. Então me lembro que me guarda a cada instante. Eu sou seu semelhante e a Ele eu canto assim. Não há outro Deus, eu sei. Não há outro Deus tão bom assim. Não há outro Deus, eu sei. Não há outro Deus tão bom assim. Quando meu mestre por mim foi condenado, a sua vida na cruz entregou. Eu vejo o amor de Deus em Cristo revelado. Então feliz eu canto a meu Deus esta canção. Não há outro Deus, eu sei. Não há outro Deus tão bom assim. Não há outro Deus, eu sei. Não há outro Deus tão bom assim. Amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando nossas irmãs. Bom, quem tiver mais destaque, deixe preparado, que daqui para mais daqui a pouco, né, se existe essa palavra, daqui para mais daqui a pouco, a gente vai estar procurando mais destaques aí. Mas eu que gostaria de agora relembrar um pouco do nosso encontro de jovens que tivemos, que foi uma bênção tão grande, né? Acho que temos ali um vídeo ali especial preparado. E se tiver tudo certo, o irmão roda ele aí para nós. Amém. Vai ser uma bênção relembrarmos daqueles tão bons momentos. Enquanto isso, eu gostaria que o irmão Alex primeiro colocasse sua câmera aí parada, né, deixasse ali de uma forma que vai pegar todas essas cadeiras aqui, que o irmão tomasse lugar aqui em uma dessas cadeiras. O irmão João também, o irmão Lucas, se puder. Onde temos mais? Temos ali também, tá certo? O irmão Paulo e o irmão Gesi. Por favor, se assenta aqui juntamente conosco, enquanto vamos ver esse pequeno flash. Ah, sim, esse aí é uns momentos que tivemos ali pós-encontro, certo? Ali estávamos ali no complexo turístico aqui de Paraupebas, né? Fizemos bons momentos ali, oração, tivemos leitura, fizemos algumas gincanas ali de perguntas bíblicas, né?
Foi muito bom. Tivemos jovens até mesmo lá de Xinguara, né? O irmão Billy, né? As suas irmãs estavam ali juntamente conosco, certo? Não sei se não tem áudio, né? Ou se a mesa lá está desligada, o áudio da mesa. Mas cantamos, ficamos até uma boa hora da noite. Quem me lembra? Foi até umas 8 horas, né? Por aí. 8h30 mais ou menos, né? Foram bons momentos que tivemos ali, né? Lembro bem, as pessoas que estavam ali ao redor, observando, começaram até a cantar juntamente, né? Foi muito bom, né? O pessoal da mocidade contente, alegre. Isso aí como eu posso dizer, são bênçãos que trouxeram o encontro, né? Porque há um bom tempo não havia reuniões dessa forma, desse tipo assim, certo? Mas, e o flash do encontro em si, irmão Josué, vai conseguir passar? Se não, o senhor dá um sinal aí para a gente. O senhor concorda, irmão Jesus? As tribulações nos são necessárias. As tribulações te colocam mais perto de Deus. Uma pessoa que não tem nenhum problema, não tem nada de tribulação na vida dela, ela nem mesma lembra que existe Deus. Mas quando você tem propósito, então essas tribulações têm propósito positivo em nossas vidas. Paulo sabia que as aflições redundam em benefício. E quais são as tribulações? Promovem a glória de Deus. As nossas tribulações, ela traz a glória de Deus, nos ensina a vontade de Deus, nos faz voltar para Deus, nos purificam, nos faz buscar mais ao Senhor, nos convencem do pecado, nos conduzem à confissão de pecado e nos lapidam. No semblante do crente mostra felicidade. O jovem acabou de expressar aqui que alguém leu ele. Nós somos cartas lidas pelos homens, disse o apóstolo Paulo. Isso não é só para pastor, para pai de família, para idoso, para um Noézinho de cabelos brancos, barbas brancas. Isso é para jovem também, na escola. Seu comportamento fala que você é uma moça diferente, que você é um rapaz diferente. Eles leem vocês. Então nós temos que fazer com que as pessoas sintam sede, não sede de adentrar e consumir as coisas mundanas, mas ter sede de Deus. Então, eu acredito que tem gente que deve jejuar para quebrar certos hábitos. Agora, jejuar hoje talvez não seria tanto de comida. Se você dissesse assim, se você tem mau hábito com celular, jejuma de celular. Hoje eu não vou olhar no celular. Um dia. Você falar assim, 3 dias eu não vou olhar no celular. Eu quero me libertar de certas coisas do celular. Então, depois você entrega o jejum para Deus. Fala, Senhor, eu dei conta de ficar 3 dias ou tantos dias sem olhar em celular. Eu quero desafiar esse celular. Eu quero desafiar essas coisas e eu tenho que ter coragem. Fazer um jejum de celular. E outras coisas, aí você coloca o que você quiser.
Noé. Quando eu recebi a mensagem, o sinal, ainda não tinha televisão. Eu apliquei o sinal, não precisou de eu dar um tiro na televisão, nem jogar fora, nem nada, porque eu nunca pus na minha casa. E eu mantive isso, e eu acho que não me fez falta. E é uma das coisas que o profeta falou, né? Fazer uma limpeza, saia curta, tudo mais. Tudo é coisa que você faz para agradar a Deus. Eu vou pôr uma saia, não que é proibido, não. Não é porque a igreja manda, proíbe. Eu vou pôr uma saia honesta, vou pôr um sapato honesto de cristã, não é porque não pode. Não vou pôr porque não pode. É porque eu sinto de agradar a Deus. Deus achou graça em Noé e falou com ele e ele foi salvo. Deus acha graça em você fazer a coisa certa. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele engrandeceu, e reaça o reino e surge, Cristo a salvar. Podes tu também dizer, sou um dos tais, dos tais, dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, dos tais. Amém, amém, amém.
muito bom relembrar esses bons momentos, certo? E ali, quando o pastor Valdemir estava dizendo ali que as aflições são necessárias. Só lembra, irmão Gesi, o que foi que o pastor Benedito falou hoje de manhã? Que parece que nós crentes, a gente tem que, em outras palavras, ele falou assim, parece que a gente tem que sofrer mesmo, né? Que tem que sofrer as aflições mesmo para dar valor realmente. O pastor Valdemir dizendo aí, né, que quando o crente ele está muito acomodado, está muito tranquilo, ele nem lembra que tem o Deus dele. Mas quando o ferrão é posto mesmo, aí ele clama bonito. Eu tenho um tio que ele fala desse jeito. Ele é dessa forma, na verdade. Ele não é nem meio lá, nem meio cá, né? Mas quando ele está numa situação complicada, o homem que ora bonito. Nunca esqueço da situação. A gente estava eu, meu cunhado e ele, né? Ele é pai do meu cunhado. A gente estava atravessando o Rio Araguaia, estava um pouco de noite, a gente estava pescando uma ceva. Aí estava um pouco de noite, começou a vir uma ribanceira, e a canoa meio fraquinha, né? E essa água batia nessa canoa, e esse homem começou a desesperar. Ele juntou as mãos assim nas beiradas da canoa, assim, oh meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, e começou a orar, e força, e eu mais meu cunhado rindo dele, não rindo da oração, né? Mas rindo que ele estava com muito medo. Né, até que a gente encontrou uma praia assim, rapaz, esse homem desceu dessa canoa que não tinha cristão no mundo que fazia ele voltar para dentro da canoa. E o meu cunhado, pai, vamos, pai, dá para atravessar ele? Eu não vou. Ai, mas as tribulações dessa vida, né, irmão Gezinho? O senhor que tem um bom tempo que não fala aí com a gente, dá uma palavrinha aí com esses jovens. Coloquei esse povo aqui. Está faltando aqui o irmão Esdras, né? A gente lembrando, né, que nosso irmão Esdras, ele está, vou dizer assim, um pouco dodói, né? O irmão Esdras está doente, né? Alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é, mas vamos lembrar dele nas nossas orações, né? E o irmão Guilherme também, né, que está em viagem, certo? Em viagem, né? O irmão Guilherme. Mas, e o senhor irmão Gezinho? Amém. Boa tarde com Jesus. Eu gostaria de pedir a vocês, se você realmente deseja a saúde do irmão Esdras, levante a sua mão em favor dele. Esse levantar de mãos, Deus está vendo, e Ele pode dar saúde para ele nesse momento. Tudo é possível ao que crê. Amém? Que Deus abençoe. Eu senti no meu coração o desejo de pedir esse levantar de mãos em favor dele. Como nós ouvimos pastor Valdemir, ouvimos na escola hoje de manhã, e o irmão Danilo comentou agora também, talvez este mal que ele está passando seja o maior momento de Deus estar mais próximo dele. Deus só cura se a pessoa estiver enferma. Não tem como Deus te curar se você não tem nenhum problema, não é? Ele pode te animar, Ele pode te encorajar, Ele pode te dar forças para você continuar, mas para ser curado você tem que estar doente. Então Deus permite essas coisas justamente para mostrar o poder dEle, não é? O quanto Ele pode todas as coisas. E no encontro, eu não estava junto com vocês aqui, mas o que eu pude fazer na área externa eu estava fazendo, né? Deus me deu saúde e nós tivemos que ajudar na parte do natural, do alimento natural. E graças a Deus, o alimento espiritual foi muito bem distribuído para vocês aqui. Fiquei muito feliz em ver a forma que Deus trabalhou através do irmão Danilo e os demais irmãos, as moças, né? Todos vocês
foi algo maravilhoso. Nós não temos condições próprias, né? Mas tudo é Deus que nos dá. E eu vejo que a nossa congregação aqui, ela tem potencial, ela tem capacidade. E eu estava comentando com a minha esposa, e ela também falando comigo. Existe aquela timidez, né? Aquela vergonha, e as pessoas falam assim: ah, se fosse igual Goiânia, ah, se fosse igual Goiânia, sempre é um ponto de referência. E eu disse para ela, falei: os nossos jovens não têm diferença de Goiânia, não tem diferença. A imaginação, a capacidade de cada um de vocês, se vocês deixar Deus usar, vocês farão grandes coisas. Mas para isso nós temos que vencer a inércia. Nós temos que dar o primeiro passo. Deus curou a Lázaro. Deus ressuscitou a Lázaro. Mas Jesus não mandou a pedra sair da frente. Ele pediu: remova a pedra. Talvez você tenha que remover algo na sua vida para estar aqui no companheirismo. E isso cabe a você fazer. Deus não vai fazer por você. Mas a partir do que você dá o primeiro passo, Deus começa a agir a seu favor, e isso vai tomando forma e proporção que só Ele sabe o limite, né? E o limite para os jovens, para vocês, para nós, é o céu. O céu é o limite, né? Então Deus abençoe vocês e continue nessa jornada. Estou muito feliz. E no que eu puder ajudar, eu estaria à disposição, né? Que o Senhor possa me dar essa condição para estar ajudando. Amém, amém. Me fez lembrar de uma pergunta que o pastor fez na escola dominical dessas aí para trás. Não lembro qual exatamente foi. Acho que foi uma logo após o encontro. Uma pergunta que é: devemos ver Deus mover para nos movermos, ou devemos nos mover para Deus mover, né? Quero que o irmão Alex dê o seu boa tarde aqui para a gente também. E logo após a gente vai estar fazendo essa pergunta para o irmão, para a gente ver qual é o seu pensamento sobre isso. A pergunta... Irmão, dá uma boa tarde com Jesus, dá o seu destaque, né? E logo depois a gente continua. A pergunta é a seguinte: devemos ver Deus mover para nos movermos, ou devemos nos mover para ver Deus mover, né? Quem tem que tomar a primeira atitude? É Deus ou é nós? Mas primeiro dá o seu boa tarde. Boa tarde com Jesus, né? Queria falar aqui uma coisa que me chamou muita atenção no encontro. Na verdade, foi antes do encontro, foi no estudo do encontro. Foi uma coisa que eu não tinha parado para pensar, que foi quando Noé soltou o corvo e ele não retornou para a arca. Porque... e depois ele soltou a pomba e ela retornou, né? Só que eu não tinha parado para pensar, e estudando no estudo, o irmão citou a mensagem, a igreja... Calma aí, deixa eu ver aqui. A igreja e sua condição, nos parágrafos 26, 27, 28 e 29. E o profeta explica isso, né? Porque a pomba, ela não tem o fel dentro do seu estômago, ela não produz a substância que digere carniça. Só que o corvo tem. E o corvo, ele não voltou porque tinha muitos corpos, né, muitos restos mortais em abundância. E o profeta fala que isso é uma hipocrisia, né? Porque ele pode comer tanto as coisas boas e as coisas ruins. E ele compara com o meio cristão, né, que foi citado, que ele come coisas más e coisas boas. Mas um cristão real, nascido de novo, não come coisas ruins, só come coisas boas. Esse é meu destaque. Não consome o ensinamento errado, né? A pomba, ela só pode comer o que é puro, né? O que é bom, os grãos, né? Os bons grãos. Ela não pode digerir a carne, né? Pois ela não tem fel. Já o corvo, né? A Bíblia diz assim, que o corvo ia e voltava. Por quê? Ele ia, encontrava alguma coisa para comer, depois voltava e ficava nisso. Indo e voltando, indo e voltando. E o profeta comparou isso ao hipócrita, né? O hipócrita é aquele que não toma uma posição, ele não tem posicionamento.
certo? Mas, e sobre essa pergunta, irmão, devemos ver Deus mover para nos movermos ou devemos nos mover para ver Deus mover? Quem tem que tomar o primeiro passo? É nós ou é Deus? Bom, eu acredito que, primeiramente, nós temos que nos mover, porque é através da oração que as coisas acontecem. E somos nós que oramos, né? Nós que pedimos a Deus. Então, se nós começarmos uma mudança, Deus vai ajudar. Certo que em algumas ocasiões não tem como a gente se mover, né? Tipo uma pessoa em coma, mas Deus se move. Mas eu acho que na maioria das vezes, acredito que nós temos que nos mover primeiro. Amém, amém. Irmão João Vitor, deu sua boa tarde também, seu destaque, se tiver, e logo após vamos... Mas vai dar outro destaque, um destaque muito bom, de preferência do encontro, né? Se houver outro destaque do encontro. Boa tarde com Jesus. Eu queria falar, na verdade, sobre essa questão que o irmão Danilo falou, sobre dar o primeiro passo, se é você que tem que dar o primeiro passo, ou se é Deus que tem que dar o primeiro passo para você evoluir. O pastor Benedito falou hoje pela manhã, ele falou sobre isso. Ele falou que, fala na mensagem, nessas 5 edições que a gente teve de Israel e a Igreja, sobre isso, que fala que o pessoal ficava esperando um mover de Deus para as coisas acontecerem. E não é bem assim, a gente tem que dar o primeiro passo para as coisas realmente acontecerem. E eu estava assistindo, né, a pregação de hoje de manhã e estava pensando sobre isso também. Porque, assim, pensando muito do meu caso em particular. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande com ler. Eu não sou muito chegado a ler, eu sou mais chegado a ouvir e assistir. Agora, quando a questão é ler, eu já me complico um pouco. Mas, umas semanas atrás, começando de umas semanas atrás, eu tenho ficado muito mais calado e aprendido a ouvir mais. Agora, no meu emprego atual, eu tenho muita oportunidade de botar aquelas mensagens da manhã, que o irmão Jesse bota no grupo. Eu tenho a oportunidade de, às vezes, estar trabalhando e estar ouvindo a mensagem também. Eu não compartilho muito essas coisas, mas é uma experiência minha de vida particular. Amém. Amém. Então, a posição do irmão é que nós devemos nos mover para ver Deus mover. Irmão Lucas, e o senhor deu sua boa tarde, algum destaque que o irmão tiver, alguma coisa que o irmão lembra do encontro, né? Boa tarde com Jesus. Infelizmente eu não tenho nenhum destaque guardado na cabeça aqui, mas referente à pergunta, eu acredito sim que para a gente querer que Deus se mova, a gente tem que se mover primeiro, porque o que Deus pode fazer por a gente se a gente não busca Ele? É só isso mesmo. Amém, amém. Um homem de poucas palavras, tipo de homem que o pastor Benedito gosta. Irmão Paulo, o irmão deu seu boa tarde também, e algum destaque do encontro que o irmão lembrar, alguma passagem, e logo a mais também dê sua resposta sobre essa pergunta. Amém, boa tarde com Jesus. Boa tarde também aos nossos irmãos que por acaso, né, podem nos estar assistindo, né? Está sendo transmitido, né? Destaque do encontro, para mim, foi a disposição de muitos irmãos, né, que se dispõem mesmo e são animados. E a maneira que Deus trabalhou, de forma que não tivemos nenhum acidente, tivemos um pouco preocupado com isso no começo, antes, né? E Deus proveu a maneira que ninguém
se acidentou, né? Nem na cozinha, não sei se alguém se cortou, não, acho que não. Então foi sobrenatural para mim, né? E devemos clamar a Deus para mais um encontro, que para nós é bom, né? Eu creio que é bom para nós, é bom para a juventude. Quanto mais movimentar esse povo, mais eles ficam fortes, né? Agora, em questão da pergunta, se alguém disser, eu creio que se alguém disser que tem que se mover, que senão Deus não se move, a minha, né? A minha opinião teria que, em certos casos, né? Em certos casos, Deus espera que você se mova. Mas em questão das coisas de Deus mesmo, onde você depende de Deus, começar uma coisa para Deus, começar por exemplo, algo que depende de Deus, você tem que esperar por Ele, né? Eu creio que é isso que Israel esperava, é mover de Deus, porque eles dependiam da proteção divina, eles não tinham como eles ir sem Deus, eles tinham que esperar Deus se mover. Porque se um homem começa uma obra e Deus não está com ele, ele não viu Deus se mover, então ele fica um pouco inseguro. Eu acho que Deus não deixa a gente só, mas eu acho que deixa do jeito que Deus falou lá na Bíblia mesmo, né? O povo esperava Deus se mover, e Deus se movendo, então eles saíam com seguranças, né? Aí, cada um tem sua opinião, mas eu creio, deixa do jeito que a palavra diz, tá bom? Amém, amém. Pastor? Poderia ter esperado mais para essa pergunta continuar, né? Porque a maneira que às vezes estão respondendo está certa. É certo, né? A maneira que foi falado aqui. Não, mas não precisa cadeira para mim, não. É porque eu estou aqui há muitos anos e pensava que eu não tinha uma definição disso aí. Se foi eu que segui a Deus ou se foi Deus que me seguiu. Para me dizer assim, Deus me acompanhou em tudo. Aí eu pensei, mas será que eu fui na frente e Deus foi me acompanhando? Ou eu, mesmo sem saber, estava indo, porque Deus estava na frente daquilo. Então aqui não pode ter um parágrafo isolado, mas a pergunta vai continuar, não vai terminar aqui hoje. Vai sempre pensar nisso, né? O irmão Brana falou assim no parágrafo 3 dessa mensagem, número 2, Israel e a igreja, eu acabei de cancelar 7 reuniões. Acabei de cancelar 7 reuniões e uma delas aqui em Conesville, Indiana, e uma delas em Alberta, em Canadá, e em uma grande área, acomodava 25 mil pessoas que estava tentando conseguir há algum tempo. E justamente quando conseguimos, e tudo estava pronto para começar em um cenário de reuniões através da nação, onde esperávamos talvez 30 mil pessoas, o Espírito Santo diz, pare. Então, me enviou aqui para o tabernáculo para esta noite. Veja, você tem que fazer o que ele disser para fazer. Mas como é difícil isso aí, você saber o que ele está dizendo para fazer.
Na mudança, no casamento, as pessoas ligam para a gente, né? Mas aqui o final ele diz: veja, você tem que fazer o que ele disse para fazer, ou o que ele disser para fazer. Aí ele termina aqui. Você poderia dizer, você deixaria grupos de pessoas como esse para ir a um pequeno tabernáculo? Bem, agora espere um minuto. Estamos servindo a Deus. Então, isso vai mais longe, não vai ficar só com isso aqui terminado. Mas é uma pergunta que veio para mim. E a gente já viu muitas referências. Deus movendo e o homem fazendo o que Deus manda fazer. Agora, isso é muito complexo, mas Jesus falou: eu não faço nada sem antes ver meu Pai fazer. Por que você não fez isso? Não falaram para Jesus? Por que você não curou todo mundo? Curou só um e foi embora. Aí eles questionaram ele. Ele falou: não, eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Então, essa passagem dá uma segurança para a gente, né? Agora, esse outro lado também está certo. Você mover para Deus, então, mover. Porque sem a gente mover também, né? Então, ele disse: estamos servindo a Deus. Então, eu tenho falado agora ultimamente assim: para os problemas que nós estamos enfrentando, eu digo assim, se for a vontade de Deus, você vai ver uma claridade, uma luzinha branca nesse casamento, ou nesse negócio, ou nessa mudança. Deus vai fazer isso clarear, ou então fica mais confuso. Não sei se eu faço, se eu não faço. Mas se você vê Deus se mover nisso, é mais seguro, né, irmão? Então, eu ia deixar isso aqui, não é porque eu estava com isso aberto aqui. Ele disse: eu cancelei essas grandes reuniões. Foi questionado. Milhares de pessoas. E o Espírito Santo disse: pare. E ele não foi. Aí faz lembrar daquela passagem que a mulher viu ele ressuscitando aquela criança da história, do ministério dele, em outro país. E a criança da mulher morreu, né? E aí ela lembrou e falou: olha, a Bruna orou por uma criança lá naquela reunião e ela ressuscitou. Então, ele vai vir aqui e vai ressuscitar a minha criança. E com toda a fé e com todo impulso, providenciou a viagem, pagou a passagem de avião para ele ir lá orar pelo menino e ressuscitar. E o Bruna ficou pensando. Ele disse para ela, depois disse: pode cancelar a viagem e pode sepultar o menino, porque ele não teve, Deus não falou, Deus não moveu, dando um sinal para ele. Então, irmão, nós temos que ter um sinal. Vocês são espirituais, moças, rapazes, nessas coisas, nós tudo. Se a gente observar, a gente vê um sinal nas coisas. Essa história, dá para a gente pensar assim também, né, pastor, que o senhor estava contando. O que será que foi da mãe dessa criança depois que o profeta não curou, não ressuscitou o filho dela, né? Porque ela sabia que ele tinha esse dom de cura, né? Que Deus podia fazer isso através dele. E quando o filho dela não pôde alcançar isso, né? Como será que ficou essa mãe?
Irmã Alana? Quem? Alan? Oh, sim, eu entendi irmã Alana, perdão. Boa tarde com Jesus. Sobre essa questão, essa pergunta aí, pode parecer muito complexa, mas não é. Até mesmo porque qual de nós aqui tem o poder para fazer Deus mover alguma coisa? Nenhum de nós. Aí, se nós acreditamos que nós vamos orar e vamos fazer Deus mover, não tem como. Ou então nós estamos sendo bem hipócritas na questão da onisciência de Deus. Porque se Deus viu nós tudinho aqui, antes desse mundo ser fundado, Ele viu nós tudinho reunido aqui nesse momento. Então, Ele também já viu cada problema de cada um. Simplesmente nós estamos seguindo o contexto já escrito por Deus antes desse planeta ser fundado. Então, primeiramente, o mover é de Deus, não é do homem. Essa é a minha opinião. Porque, só antes do irmão, porque eu vou tomar aqui um pensamento do irmão William, a gente conversando, ele me deu essa luz, né, sobre que Deus, Ele move, né, Deus move para a gente mover. E às vezes que a gente move para ver Deus mover, é porque Deus mandou a gente mover, né? Então é porque Deus mandou a gente mover. Deus tocou no teu coração para você se mover e aí Ele moveu através daquilo. A gente tem muitas passagens, né? Como do centurião de Cafarnaum. Ele foi até Jesus, pediu para que ele curasse seu servo, né? Ele moveu de certa forma. Mas quem fez ele mover? Quem deu força? Colocou aquela fé? Porque a fé não vem de nós. A fé é um dom de Deus, ela não vem de nós, né? Então, isso é eu expressando um pensamento que o irmão William deu para nós. Amém. Pastor Benedito chegou ali no meu trabalho há alguns dias e ele chegou e perguntou para mim: é Deus que move ou é nós que movemos primeiro? E ele deixou sem resposta. Mas depois ele respondeu aqui no púlpito, em uma pregação, e é o que o irmão Alan disse. Você diz, não, se você olhar de uma certa forma, você vai dizer, é eu que tenho que mover primeiro, porque eu vou ajoelhar, vou orar e Deus vai responder. Eu vou até a igreja, então é eu que estou indo, eu vou mover. É uma forma de você pensar, né? Mas quando você volta mais atrás, como o irmão Alan disse, é Deus. Você, por sua conta própria, você não tem condição de mover. Você consegue respirar por conta própria? Deus cortar o oxigênio que há na terra, você vai sobreviver? Então, já tem essa parte que nós podemos olhar e ver que tudo é Deus. Quando Moisés parou diante de Deus, e ele disse, para matar esse povo, tem que matar a mim primeiro. Ele parou na brecha pelo povo. Mas há milhões de anos atrás, Deus já era ciente que ia acontecer aquilo. E é o que Deus quer ver em nós. Ele quer ver a nossa posição, o nosso posicionamento para Ele agir. Moisés tomou um posicionamento feio ali. Ele tomou um posicionamento e falou assim, não, o ditado popular hoje, passa por cima de mim primeiro, senão não deixo tocar nesse povo aqui de jeito nenhum. É o que o pastor faz pelas ovelhas, né? Então, o mover não é do homem, o mover é de Deus. É o mover de Deus. Cada um de nós, a sua vida, jovem, está nas mãos de Deus. Ele sabe todas as coisas. O dia, a hora, o minuto, o segundo que você nasceu, e sabe o dia, a hora, o segundo que você vai sair desse mundo. Se é antes do arrebatamento ou é no arrebatamento que você vai subir. Então, siga o seu caminho. O irmão Brana fala na mensagem Israel e a Igreja, segunda parte. Eu desejei ler isso aqui para vocês, me veio agora. Bem no finalzinho da mensagem, olha só o que o irmão Brana fala. Ele diz assim, essas coisas velhas do mundo
Você não precisa abandoná-las. Que negócio é esse? Não precisa de abandonar as coisas velhas do mundo? Não, não precisa. Não há nada para desistir. Elas apenas desistem de você. Elas desistem de você. Você simplesmente não existe mais. Simplesmente desaparecem. Irmão Brana diz, amém. Quantos amam o Senhor, digam amém. Amém. Irmão Brana falou isso. Então, enquanto você estiver preocupada, moça, rapaz, preocupado mesmo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Às vezes o jovem já tem 40 anos, ainda não se casou ainda, 50 anos, e ele começa a preocupar. E ele começa a ficar temeroso. O que o Davi disse? Tudo aquilo que ele temia, acontecia. Jó falou também sobre isso. Se você tem um problema, e você começa a dar muita ênfase para aquele problema, com certeza ele vai prevalecer no seu pensamento. E aquilo se torna uma muralha. Mas a partir da hora que você deixa o problema de lado e mostra para o seu problema o tamanho do seu Deus, com certeza o problema diminuirá. E é o que o irmão Brana falou, você não gaste de preocupar. Eu agora não posso, até minhas palavras têm que ser medidas, eu vou ser mais cautelosa, mais cauteloso. Isso é bom, mas quando você esquece, deixa isso de lado, você vai olhar para trás depois e falar, eu era assim, quem me mudou? Foi Deus. Então, entrega o seu caminho ao Senhor e Ele tudo fará por você. Amém? Irmão Gesi falando sobre pensamentos, né? A gente tem que tomar cuidado com pensamentos assaltantes. Pensamentos que às vezes você está aqui no culto de oração, né? Em qualquer momento você está aqui no culto de oração e vem aquele pensamento te assaltar aqui. Às vezes é lá da escola, uma conversa, um problema que você está tendo com um amigo, com a família, né? Aquele pensamento quer te assaltar ali naquele momento. Ou então, né, não só em oração, ou então você, jovem, rapaz, moça, às vezes está ali no seu leito, deitado na sua cama, né, e maus pensamentos começam a querer tomar conta do seu sono, da sua noite, né? O pastor Joaquim, em uma das suas pregações, né, sempre passa terça e quinta, acredito que é só terça e quinta, sábado acredito que não tem, terça e quinta pelo menos eu sei que tem, sempre passa pregações antigas do pastor Joaquim. Em uma dessas pregações, há um bom tempo, eu ouvi o pastor Joaquim falando assim, quando um pensamento vier te assaltar, tomar a sua paz, um pensamento mau, que você reconhece que é mau, não dê importância para aquele pensamento, porque aquilo não é seu. Talvez aquilo tenha sido uma palavra expressada por alguém, porque ondas sonoras nunca morrem, né? Elas estão rodando aí pelo ar, coisas que foram ditas, a mesma maldição que foi proferida por alguém, está rodando aí, como também as palavras de Jesus estão rodando aí nesse planeta aí, as ondas sonoras, no universo, né? As ondas sonoras não morrem, certo? E então, talvez aquele pensamento, ele saiu da mente, da boca de uma pessoa imunda e veio e encontrou você ali naquele momento ali, mas como você faz para vencer aquilo? Não dê importância para aquele pensamento. Você comece a louvar a Deus, comece a cantar, cante algum hino em espírito e deixa aquilo indo. Deixa aquilo sair de você, certo? Porque se você, como o irmão estava falando, se você for dar atenção para aquilo, vai tomar conta do seu pensamento, porque uma coisa leva a outra. Davi diz, um abismo chama outro abismo. Então, vai indo, você vai só se afundando. Mas eu queria fazer aqui uma pequena recapitulação da pregação, palestra, né? Eu vou dizer palestra do pastor Valdemir com vocês, né? Com meus irmãos aqui. Mas como é um assunto que nem ele mesmo conseguiu, que não vou dizer que não conseguiu, não teve a oportunidade de tratar com todo o tempo suficiente, né? Que eu acredito que seria até bom a gente chamar um outro momento, ele,
né, com tempo para ele estar refalando essas coisas que foram muito boas, né, tratadas aqui, mas são muitos assuntos para se ver e o nosso tempo, que são 20 minutos aqui, não vai ser possível. Mas o que eu quero falar com os irmãos aqui? Estamos em um momento crucial, de certa forma, e decisivo em questão dos nossos companheirismos, certo? Estamos em um momento decisivo sobre a continuação dos companheirismos que tivemos por quase 3 meses, não foi? Gente, estando aqui todos os domingos, né? Todos os domingos, 4h30, 4h, estávamos aqui e os que puderam estar, estavam também, mas nem sempre todos estavam presentes logo desde o início. E o nosso pastor Benedito já falou conosco que isso vai ser uma questão que vai ser decidida não por ele, mas de certa forma por vocês. Por vocês no seguinte, em atitude. A atitude fala, né? Se vão querer mesmo a continuação desses companheirismos, se vão fazer o possível, né? Não vou dizer assim que está, porque todos nós somos humanos, estamos sujeitos ao tempo, condições, mas sempre fazer o possível para estar aqui, porque precisa, né? O companheirismo de jovens precisa dos jovens para estarem aqui, certo? Então, quantos de vocês, dos jovens, que querem que esses companheirismos continuem? Digam amém, por favor. Amém? Vamos levantar a mão? E a igreja? Da igreja, quem quer que esses companheirismos continuem? Porque, como o senhor, irmão Paulo, como o senhor vê que esses companheirismos vai poder ajudar e o que a gente pode fazer para estar melhorando nessa questão da continuação do companheirismo? Se ajuda, é bom continuar, e o que tem que fazer para funcionar de verdade? Eu acho que vocês perguntou pela pessoa errada. Eu não tenho essa sabedoria, não. Mas eu quero dizer que eu concordo de ter todos os domingos, até porque eu não tenho lugar melhor para estar, a não ser aqui. Eu não tenho lugar melhor que eu saiba, não. Até hoje, eu não tenho lugar melhor do que estar aqui. Agora, para uns que têm lugares melhores, a gente entende que, né? Às vezes, se nós perguntar assim, irmão Danilo, quantos concordam de ter o companheirismo? Todo mundo levanta a mão. Mas se perguntar assim, quantos se comprometem de estar aqui no horário? Aí talvez nem todos, né? São poucos. Mas eu levanto minha mão, eu me comprometo de estar aqui, a menos que Deus não me dê condição para isso. Mas quando Deus me der condição, eu estarei aqui. Amém? Eu acho que essa pergunta que devemos fazer, eu acho que eu vou deixar para outra pessoa, irmão Danilo. Tá bom? E, irmão João, o senhor concorda com a continuação desses companheirismos? Agora eu vou tomar a pergunta do nosso irmão. O irmão consegue se comprometer, né, até onde Deus permitir? Rapaz, eu não tenho a sabedoria para dar essa resposta. Mas, assim, da minha parte, do meu comprometimento, eu me comprometo a estar aqui todos os domingos no horário do companheirismo, assim como hoje. Não sei se vou conseguir estar todos os domingos aqui, não sei. Como o irmão Danilo falou, nós somos sujeitos ao tempo e à condição. Mas eu vou fazer o possível e o impossível para estar aqui. Amém. Vou dizer assim, irmão, a gente faz o possível e deixa Deus fazer o impossível para a gente. Amém? Bom, Alex, e o irmão, consegue Falou o que eu ia falar. se comprometer? Mas, sim, eu consigo me comprometer a vir todos os companheirismos. Irmão Lucas? Amém. Amém. Amém o quê, irmão?
Consigo sim me comprometer aqui todos os domingos, ainda mais agora que, depois do encontro, eu senti mais vontade mesmo de vir à igreja e quero que isso faça parte da minha vida para sempre. Amém, amém, graças a Deus. Com certeza, um testemunho, como o irmão está dizendo aqui. Por quê? O irmão Danilo, ele é um. O irmão Gesi é um, o irmão Paulo é um, né? Mas quando ajunta o irmão Danilo, o irmão Gesi, o irmão Paulo, é 3. Se ajuntar mais esses 3 aqui, já é 6. Se tiver mais 2, já é 8. Ou seja, a gente vai fazendo, né? Quanto mais servente tiver na obra, mais rápido a construção anda. Mas eu vejo assim, agora o irmão Danilo se compromete. Eu tive um comprometimento árduo mesmo, né? Não vou dizer que foi um sacrifício, não. Um comprometimento de minha parte em questão do encontro aqui, né? Os pais, sou casado, minha esposa ali, os pais da minha esposa moram em outra cidade, né? E sempre a gente trabalha com panificadora, né? O serviço que demanda final de semana, né? Final de semana demanda bastante. E por essa questão dos pais dela morar em outra cidade, sempre quando a gente vai viajar, o momento que a gente consegue viajar é no final de semana, né? Sempre sai numa sexta para voltar segunda-feira, né? E durante esse tempo eu entrei em um consenso com ela, né? Minha querida, a gente não vai poder viajar durante esse tempo porque é um compromisso que não foi um compromisso que eu fiz com o pastor Benedito, não fiz um compromisso que eu fiz com Deus de estar ali dependente de qualquer custo, né? A não ser questão de saúde que eu não pudesse estar mesmo. Mas fiz esse compromisso. Deus me deu graça e força para estar aqui, fiz o que eu pude e fui abençoado, tanto quanto todos, né? Fui muito abençoado. Mas e aí, o irmão Danilo vai conseguir continuar assim? Talvez não em todos os companheirismos. Com certeza, com a permissão de Deus, na maioria dos companheirismos. Temos 4 no mês, né? Vamos dizer que em 1 ou 2 eu acabe não estando, né, por essas questões. Mas, fora disso, vou tomar as palavras do irmão Paulo. Não tem lugar melhor para estar do que aqui. Ainda mais agora, depois desse encontro, de ver essa mocidade tão avivada, tão abençoada, tão motivada, faz a gente também motivar o nosso coração a continuar, né? Isso é uma reação em cadeia que acontece, né? Quando uma coisa assim acontece no nível que foi o encontro de jovens, a gente, aquele sentimento no coração não deixa de ter. Então, meu comprometimento é esse. Saibam que vai ter um ou outro companheirismo que eu não vou poder estar aqui, mas vamos estar sempre fazendo o que for possível, necessário, e estaremos aqui sempre que pudermos, certo? Mas agora, tratar outra questão aqui com os irmãos. O que será agora da continuação desses companheirismos? Porque para o encontro tivemos o estudo de Gênesis, né? Gênesis de 1 a 10, a história da criação, história de Adão, Caim, Abel, história de Noé, certo? Tivemos isso aqui. Após isso, continuação, teremos Abraão, mas já tivemos, né, o nosso estudo de Abraão, que foi antecedente a esse estudo, e agora é pensar como a gente vai continuar esses estudos, né? O que a gente vai fazer daqui para frente, porque a Bíblia é vou dizer assim, um espaço infinito que não tem o que dizer assim, o que é melhor para fazer, o que não é. Mas devemos seguir uma linha, né, aqui para a gente ir dando de passo a passo que a gente consegue alcançar o que a gente pretende. Mas as minhas sugestões para os próximos estudos que a gente pode fazer aqui é ou estudar a história agora depois vem a história de Isaac, Jacó,
José, né? Continuarmos após Abraão, né? Isaac, Jacó, José. Continuarmos esse estudo, seguindo assim, mas a gente tem que lembrar também da questão do encontro. Não é, pastor Calaça? O senhor consegue lembrar para a gente qual vai ser a data do encontro? Do encontro de Rio Maria, certo? 16 a 19 de outubro. 16 a 19 de outubro. E como o nosso pastor Benedito já falou hoje aqui de manhã, o tema desse encontro vai ser Israel e a igreja, né? As 5 mensagens, né? Os 4 livros, mais 5 mensagens que temos aí, 5 partes dessas mensagens do profeta, certo? Mas, se a gente for pensar assim, né, irmão Gesi, nas 5 mensagens, são muita coisa para a gente, muita matéria para a gente conseguir entregar para vocês assim, né? E esse vai ser o tema dos pastores, porque dessa vez não vai ser um encontro de jovens, um encontro de pastores, certo? Mas, para a gente estar dentro desse assunto, a gente pode tomar ou uma dessas mensagens para um estudo específico, ou tomar ali a história de Moisés, para estar estudando ela. História de Moisés, como foi, o que aconteceu ali, desde seu nascimento, né? O que é que ele tipificou, né? Que nós sabemos que foi Cristo, né? Um tipo de Cristo. Mas podemos ter esses três caminhos. E agora a questão é, o que a gente vai seguir, né? Como a gente vai seguir? Eu coloquei esses irmãos aqui porque, a partir de agora, eu espero que sejamos assim, um grupo, não um só, mas um grupo, tanto na questão dos estudos, como na questão aqui do desenrolar aqui do companheirismo. Eu acredito que fica muito bom assim, dessa forma, não fica, irmão Gezinho? Cada um tendo um momento para falar alguma coisa, poder... Isso aqui eu acredito que é um verdadeiro companheirismo, porque eu estou falando, vocês falam, um irmão também pode falar, isso é um verdadeiro companheirismo. Na minha visão, e isso aqui é muito bom para a gente continuar fazendo mais algumas vezes, colocar todos assentados aqui, trazermos um tema, debatermos sobre esse tema, falarmos, né, sobre os destaques, o que vimos. Temos muita coisa para fazer, pensar, mas as minhas 3 linhas de pensamento sobre o estudo são essas, né? Ou continua Isaac, Jacó, José, ou um livro, uma mensagem, Israel e Igreja, ou a história de Moisés. Acredito que isso a gente vai ter que decidir de uma forma mais exclusiva, né, irmão Gezinho? Amém. Eu estava pensando aqui, o irmão Danilo falando, 6 pessoas, né? E eu comparei com aquele cordão de 2 dobras. Talvez uma pessoa quebre ele fácil, né? Mas quando você dobra ele 2 vezes, e aí já é 4 partes, né? Dobrar de novo já é 8 partes. Chega um ponto que é impossível do homem quebrar. Então, o nosso companheirismo deve tomar essa proporção. Se estiver aqui os 6, dando um exemplo, né? Ótimo. Mas se porventura tem um que não vai ser possível estar, comunica, pede ajuda, né? O irmão Danilo não vai poder estar, mas ele comunica, pede ajuda. Aí tem os demais para estar aqui assumindo esse posicionamento. E é assim que acontece. E fica muito mais leve, né? Para você pegar uma carga só, 100 quilos é muito. Mas 3 pessoas se torna uma carga leve. E em todos os aspectos da vida é assim, né? E quando o irmão Lucas falou isso aí, desceu do meu coração assim uma inspiração, um desejo. Ele disse que quer se comprometer e estar mais juntamente com os jovens aqui. Isso é um testemunho. Isso é mais do que um cego enxergar. Se você for olhar, os pais, né? Os pais sabem disso. Quem tem filhos, ver um filho voltar para os caminhos do Senhor,
ser batizado e prosseguir, é porque Deus colocou ele no lugar que ele deveria estar. E Deus deixa nós juntos para termos mais forças. Se você vai fazer uma fogueira com apenas um pau de lenha, não tem como você fazer uma fogueira. Se você tem 20, 30, 40, 100 gravetos reforçados ali para fazer a fogueira, aquece. E assim é o companheirismo nosso, de jovens, é a nossa igreja, é a nossa congregação. E se nós fôssemos, é o que eu senti assim, até um desejo de comentar com vocês, de fazer essa pergunta: qual foi o jovem que nesse encontro que nós tivemos recebeu uma cura, uma libertação? Se quisesse escrever e mandar para nós darmos esse testemunho aqui, você iria ver vários testemunhos. Não é testemunho de aleijado andar, de cego enxergar, não. São coisas pequenas. Eu vi uma moça, ela escreveu, né? E ela disse: eu não tinha mais prazer e nem condição de orar. Uma moça falou isso. Mas quando eu estive naquele companheirismo lá, eu fui liberta. Hoje ela ora, chora de alegria. E ela não tinha mais prazer de orar. E eu creio que todos nós sabemos, quem já passou por isso, sabe quanto é triste você buscar a Deus e não conseguir. Você tentar orar, ajoelha, ora, e Deus não responde. Não consegue chorar, não consegue orar. E quando ela recebeu aquela libertação, ela não conseguiu. Ela escreveu, falou: eu não vou guardar para mim, eu vou escrever e compartilhar com os demais. E mandou aquele testemunho para os demais jovens. Então isso pode acontecer conosco também. Jovens podem escrever e mandar: eu recebi uma libertação, eu passei na prova, eu comprei um carro novo. Tudo é bênçãos, né? Se o ímpio alegra com as coisas do mundo, por que nós não podemos gloriar com as coisas que Deus nos dá? Então eu achei isso muito importante. E se você tem esse desejo de compartilhar algo conosco, eu acho que nós podemos dedicar isso aí, nos nossos companheirismos, de ler um testemunho de alguém que aconteceu que no encontro. Desculpa pelo tempo. Eu vou resumir bem rapidinho. Em primeiro lugar, eu estarei aqui, comprometido de estar aqui, numa condição de só ajudar. Não vou querer assumir a liderança. É assim, por exemplo, o irmão Geazi Faltar, irmão, eu não quero assumir liderança, eu quero estar aqui apoiando a pessoa que estiver. E eu pensei no irmão William, que está também casado recente, que pode ingressar nesse companheirismo, como mais um daqueles que pode liderar. Porque eu estarei só apenas auxiliando, e para mim eu estou satisfeito. Estarei aqui à disposição de ajudar, tá bom? Pastor Benedito parece que veio também naquela hora do assunto, eu acho que ele está querendo. Vamos dizer que a gente tem 10 minutos aqui ainda, né? Porque ainda dá tempo para todos que estão aqui lanchar só 20 com tranquilidade. Para o lanche, né, da ceia. Aí, irmão, o irmão Paulo tem condição, para a gente pensar, ele tem condição de estar no companheirismo. Mas nem todos, esse apelo, ele está fazendo um apelo, isso aí não conta não. Dizer eu quero um encontro, eu quero companheirismo. Levantou a mão também, não quer dizer. Esse eu quero, mas depende, não está no meu alcance de eu dizer que eu posso. Eu querer é uma coisa, e poder é outra coisa, né? Porque depende
são dependentes de outras pessoas. Eu acredito que o companheirismo deve permanecer quando nós chegar a um consenso que tem tantas pessoas que vai ter um compromisso com o companheirismo e pode. E às vezes tem muitos que querem, mas não pode, não tem como. Depende de alguém, alguma coisa, né? A gente pode falar isso até depois, para não tomar tempo, quando a igreja tiver mais gente, né? Porque o convite ali, o companheirismo com jovem, toda a igreja, né? Também desejaria toda a igreja na escola dominical, até mais do que no culto à noite. Mas isso é uma coisa que eu desejo, né? E não é todos que podem, nem que querem, nem que vêm. Então, aí você tem, irmão Danilo, uma pessoa, no seu caso, você já tem uma pessoa, você já tem um Caleb. Se você é o Josué para romper essa barreira e fazer isso, eu sei que você tem vontade, né? Mas você tem uma pessoa para ligar para ele e falar assim: o companheirismo está por sua conta hoje, que eu não posso. Aí, primeiramente, eu acho que tem que acontecer isso. Ou um, ou dois, ou três, né? Porque agora seria bom os três. Mas se um não pode, fica dois, pelo menos, né? Porque só você querer ou comprometer, tem que ver isso aí, né? Porque não é tudo que a gente quer que a gente consegue. Eu penso assim, você tem pulso para querer fazer isso e conseguir fazer. Mas depende, né? Muitas dependências disso aí. Então, dizer que quer, quem que não quer? Todo mundo quer. Agora, que pode, não, pode contar comigo aí, que eu vou estar aqui 4h30, no caso, né? Eu vou estar aqui 4h30. Irmão Paulo é individual, ele pode fazer isso, não pode? Tem feito. Mas não é todos que é assim, não. E não é todos que quer também, não. Fala gamão, fala que quer, mas não é nada. Quando é na hora, tem que saber mesmo. Porque o querer faz o poder. Quando quer mesmo, dá um jeito. Quando quer dar no pé da mãe, do pai, você tem que me levar, eu tenho compromisso lá. E aí a coisa vai acontecendo. Quando está assim meio duvidoso, não consegue, né? A gente tem que querer uma coisa para a gente, como eu disse, esse querer que faz o poder. Vai, como você está querendo, pode isso materializar, não é? Mas, assim, de uma vez aqui, nessa tarde, não resolve isso, nós pode falar no culto, à noite, que tem mais gente. Pode estudar isso, você conversar com os companheiros. Nós vamos, né? Eu queria falar isso aí por causa do apelo, né? Porque se nós contar as mãos aqui que levantou e os que quero, daria para fazer. Mas os que vai mesmo fazer, aí vai depender, meu Danilo. Por exemplo, eu estava olhando lá na mesa de som. Tem que ter uma pessoa lá na mesa de som. Essa pessoa tem que ter o compromisso de estar lá para dar abertura aqui. Tem que ter a pessoa ali dentro para comandar lá dentro. Aí no instrumento tem que ter pessoa, porque o companheirismo é composto, né? E depende das pessoas que têm atividade no companheirismo. Aí tem que conversar até particular, uma reunião, né?
Aí ele vai falando isso aí, depois, eu acredito que não dá para ficar decidido hoje, agora. Nós estamos querendo isso, né? Mas... Amém, amém. Como o pastor está nos dizendo, não podemos definir somente pelo levantar de mãos, né? Porque não é só a palavra, né? Assim, uma coisa que meu pai me ensinou, que é uma coisa que o profeta ensina, né? Mas que eu ouvi pela boca de meu pai. Um homem não é maior do que sua palavra, né? Então, isso nos coloca entre a cruz e a espada para se comprometer. Um homem não é maior do que sua palavra. Se um homem quebra a sua palavra, ele está... né? Quem é esse homem? Certo? Então, como já foi bem definido aqui pelo nosso pastor, não podemos definir isso hoje, sobre essa continuação do companheirismo. Mas eu creio, né? Tenho certeza no meu coração que muitos realmente tem esse desejo ardente de estar aqui. Sei, poderia até apontar, né, mas não farei isso, que fazem e farão o possível para estar aqui. E que, Deus dando permissão e condição, poderemos ter sim o nosso companheirismo. Claro que, como o nosso pastor falou, bem dentro da ordem, né, dentro da ordem, fazendo o correto, porque não adianta está 2 ou 3 aqui e não tem uma quantidade significativa, certo? Mas vamos ver o que Deus vai fazer a partir de hoje aqui nessa questão, né? Por exemplo, hoje aqui para decidir, o irmão Jazé assume isso, porque eu vejo ele esteve na frente disso aí, ele lutou com isso, ele manteve. Daí depois você vê ele lá atrás, assim, chegando devagarzinho no companheirismo. Ele vai, o irmão Paulo diz que vai ajudar, né? Mas o irmão Jazi, por exemplo, ele pode decidir agora, não, irmão Danilo, eu vou pegar do seu lado aí. Aí, será que ele vai fazer? Vamos, acho que a gente aí, pode... tem outros também, não é só ele, né? A gente pode tomar se aquilo... quiser... A gente pode tomar aquilo que está sendo falado agora há pouco, né? Vamos ver Deus mover. Vamos ver Deus mover, para ver o que acontece. O irmão Paulo apontou, né? Apontou, de certa forma, o irmão William, né? Mas... é aquilo. A gente pode fazer uma reunião depois, né, interna entre nós mesmos, para vermos isso. Mas agora acredito que a gente não tem mais tempo para tomar sobre essa questão. Fica definido assim, ainda vai ser definido. O lanche está pronto? Ok, muito bem. Bom, vamos ficar aqui de pé, meus irmãos. Convido toda a igreja a ficar de pé também. Amém. Eu gostaria de deixar um convite para os jovens. Eu digo os jovens, mas é toda a igreja. Na próxima sexta-feira, nós teremos uma reunião ali na residência do irmão Danilo e contamos com a presença de vocês, principalmente os jovens, para nós cantarmos, louvarmos ao Senhor e ter também aquele minuto de pregação. Eu creio que o pastor Sebastião Calaça estará conosco, não é, pastor? Se Deus permitir, e se Ele nos viu ali, estaremos ali. E será uma bênção. Então, você se programe para a próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, nós estaremos ali. O irmão Danilo falou com a gente sobre esse assunto, e eu gostaria de compartilhar com vocês nesse horário agora. É o que eu acabei de fazer. Amém. Então, só complementando, é sexta-feira, dia 8. Vou estar passando depois para os irmãos toda a localização. A gente pode estar colocando lá no grupo lá. Vamos ter ali essa reunião, né? Deus, com fé em Deus, vamos ser abençoados. Vamos ter uma boa quantidade de irmãos ali. Isso foi um desejo também que tive no coração desse início,
Principalmente, eu cobro, em si, realmente, cobro a presença dos jovens, né? Os jovens, como a gente tivemos nossa última reunião, conversamos sobre isso, sobre termos mais ajuntamento dos jovens para estarmos, né? Então, como o irmão Gesi disse, toda a igreja está convidada a estar, mas eu reclamo a presença dos nossos irmãos jovens. Amém? Então, vamos orar aqui com o irmão. O irmão Danilo, com esse esforço dele, ele não tem um cargo, assim, intitulado que ele é tal e tal. Mas ontem eu falei na reunião aqui que eu vou te convidar, estou convidando agora, para você participar das reuniões de obreiro. Amém? Amém. Então vamos aqui orar com o irmão Alex. Faça essa oração aqui para nós. Ou sim, às 19 horas, início das 19 horas, certo? Dia 8, sexta-feira desta semana. Sexta-feira dessa semana, né? Domingo, hoje inicia uma semana, então sexta-feira dessa semana, dia 8. Amém? Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos por esse companheirismo maravilhoso, Senhor. Te agradecemos por esse debate, Senhor, que foi muito construtivo em nossas mentes. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. Que esses companheirismos seja tomada a decisão do Senhor, a decisão que vem do alto. Que o Senhor possa nos guiar, Senhor, em cada passo que der, Senhor. Abençoe o lanche, Senhor, que vamos consumir aqui após, Senhor. E abençoe o culto à noite, Senhor, a Santa Ceia, que possa ocorrer da maneira perfeita, da sua maneira, Pai. Eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. E cada um pode ali tomar o lanche, certo? Lembrando, 6 horas de volta aqui no santuário. Amém?